Passamos agora às sustentações orais, a começar pelo doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, nosso Procurador-Geral da República, que falará pelo requerente. Boa tarde, excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento Vossa Excelência, a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro relator Dias Toffoli, na pessoa de quem cumprimento todos os eminentes ministros presentes e que acompanham pela videoconferência essa sessão. Cumprimento os senhores advogados e advogadas também nessa casa, a doutora Carme Lília, a pessoa dos servidores e senhora presidente. Após o relatório do eminente ministro Dias Toffoli, creio que os pontos sob análise dessa Suprema Corte já foram apresentados. E o Ministério Público, nessa sentada, vem dizer que a lei impugnada no artigo 1º cria o Departamento Estadual de Execuções Criminais, abro aspas, ao qual serão vinculadas as unidades prisionais do Estado e o Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, perante o qual tramitarão os inquéritos policiais, fecho aspas. Prevê também que os departamentos funcionarão por meio de unidades regionais, instaladas nas sedes administrativas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com maior volume processual. Ou seja, os atos normativos impugnados criaram uma dezena de centros estaduais, aos quais conferiram atribuições que, no sistema de justiça criminal brasileiro, são distribuídas entre todos os órgãos judiciais de cada território das respectivas unidades federativas. Em outras palavras, enquanto nos outros estados esses serviços são prestados de forma capilarizada, no Estado de São Paulo, o ato legislativo impugnado concentra esses dois aspectos da jurisdição: a execução penal e a supervisão da investigação criminal, nas 10 sedes administrativas com maior volume de processo. Isso significa que departamentos providos de vários magistrados passarão a desempenhar tarefas tradicionais de varas criminais, às quais ordinariamente é conferida a competência para a execução penal e para o controle da investigação criminal. Esclareço um aspecto que tenho por importante. O Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, criado pela Lei Complementar número 1208 de 2013, ora impugnada, não se confunde com o Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária, o conhecido DIPO, que existe desde 1985 e tem atuação limitada à capital do Estado. Com a criação do DIPO, em 1985, incorporou-se o preexistente setor de inquéritos policiais e habeas corpus, cuja atribuição dizia com acompanhamento de todos os atos concernentes a inquéritos policiais incidentes, seja das ações de habeas corpus, prisões cautelares, restituição de coisas apreendidas e arquivamentos de inquéritos. Desde 2005, após a edição do provimento conjunto número 3 de 2015 do Tribunal de Justiça de São Paulo e a Corregedoria Geral de Justiça, o DIPO também realiza audiências de custódia e examina a decretação de medidas cautelares alternativas à segregação cautelar. O ato legislativo impugnado nesta ação não interfere no funcionamento do DIPO, como, inclusive, já se manifestou o Conselho Nacional de Justiça, no PCA 851-39.20182.00.0000. A forma de designação de magistrados tratada na Lei Complementar 1208 de 2013 não se aplica automaticamente para a escolha de juízes que irão compor o DIPO. Esse foi o entendimento do Conselho Nacional de Justiça. Passemos agora sobre o aspecto diretamente constitucional federal. E o artigo 125 caput confere aos tribunais de justiça iniciativa legislativa para dispor sobre a organização estadual,
essa prerrogativa, contudo, há de ser exercida com observância das demais normas constitucionais. A concentração geográfica da competência jurisdicional no Estado de São Paulo, anteriormente distribuída entre todas as cerca de 320 comarcas, em apenas uma dezena delas, como feito pelos atos normativos impugnados, prejudica o acesso ao judiciário, o devido processo legal, a possibilidade de ampla defesa e a eficiência do poder público na investigação de ilícitos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, nas informações prestadas, afirma que a medida adotada pela lei impugnada seria justificada pela falta de condições de proverem todas as varas do Estado com a estrutura material e humana necessária para a rápida apreciação dos benefícios dos presos, e nem faria sentido recrutar um grande contingente de servidores para pulverizá-lo nas centenas de cartórios das 3 centenas de comarcas do Estado. Palavras lançadas nas informações prestadas pelo Tribunal de Justiça. Com a devida vênia, a criação nos termos do ato legislativo impugnado de ambos os departamentos, repito, Departamento Estadual de Execuções Criminais e Departamento Estadual de Inquéritos Policiais, não se harmoniza a data vênia com os preceitos constitucionais. A centralização dos serviços de execução penal e de condução de inquéritos policiais implica a necessidade de deslocamento de condenados, defensores e familiares para o acompanhamento de seus processos e do cumprimento da respectiva pena. O contato com o magistrado integra os direitos fundamentais relacionados ao livre acesso ao judiciário e à ampla defesa, constituindo nítida exigência do devido processo. A estrutura do inquérito do processo de execução penal pressupõe a presença física do juiz, acessível a ambas as partes e seus representantes, especialmente se consideradas as dimensões do nosso país. A tramitação digital dos feitos não soluciona os inconvenientes da distância entre o jurisdicionado e o judiciário, sobretudo em matéria criminal, onde se faz corriqueira a necessidade de contato direto entre o Ministério Público e a Polícia Criminal, para esclarecer aspectos de diligências e investigações submetidas ao crivo judicial. A distância entre cada unidade regional e as unidades prisionais inseridas em sua jurisdição acarreta dificuldades para o bom funcionamento do sistema, afetando o atendimento ao Ministério Público, aos condenados, aos réus, aos familiares e aos órgãos administrativos estaduais ligados às unidades prisionais. Em caso de urgência, por exemplo, por vezes é necessária a entrevista direta do defensor com o juiz, ou, em situações de maior complexidade, o processo digital requer providências pessoais do advogado em cartório. A Constituição da República, no capítulo em que trata do Poder Judiciário, preconiza a proximidade física entre o juiz e o jurisdicionado, como elemento essencial da ideia do processo justo. Como exemplos do artigo 98, inciso 1, que autoriza a criação de turmas recursais formadas por juízes de primeiro grau, o que permite a sua descentralização. De outra parte, os artigos 107, parágrafos 2º e 3º, 115, parágrafos 1º e 2º, e 125, parágrafos 6º e 7º, todos da Constituição Federal, demonstram a preocupação do Constituinte com a dispersão dos serviços judiciais, ao tratarem da justiça itinerante e possibilitar aos tribunais regionais federais, aos tribunais regionais de trabalho, aos tribunais de justiça, funcionar descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Nessa linha de pensamento é que também se impõe o dever de um magistrado e o membro do Ministério Público residirem na comarca em que atuam. A descentralização desses departamentos acarreta um tratamento desigual que favorece aquelas pessoas que residem em grandes centros, sem justificativa racional para tanto. Por outro lado, a designação sistemática
de juízes para os departamentos regionais de execução criminal e de inquéritos policiais viola o princípio do juiz natural e conflita com as normas constitucionais que disciplinam a carreira da magistratura. O modelo de acesso de juízes às varas, juizados e demais órgãos judiciais previsto pela Constituição é baseado exclusivamente nos critérios de antiguidade e merecimento, este aferido segundo requisitos objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento, ou seja, parâmetros obrigatórios e únicos a serem observados no acesso de magistrados a órgãos judiciais. A livre designação de juízes que não são fixos, mas passíveis de remoção e substituição a qualquer tempo, por meio de simples ato discricionário, conquanto fundamentado, da Administração Superior do Tribunal de Justiça de São Paulo, consoante as normas impugnadas data vênia, subverte o modelo, vulnerando também o princípio constitucional da inamovibilidade. A Constituição Federal e a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, visando a plena garantia da independência do magistrado e da imparcialidade na prestação da jurisdição, impõem a observância da inamovibilidade como elemento caracterizador da carreira dos membros do Poder Judiciário. A normativa impugnada viola data vênia a inamovibilidade, princípio inerente à conformação do modelo constitucional de garantia da independência dos magistrados, e o faz no âmbito sensível da persecutio criminis, vale dizer, na esfera penal, conferindo à administração do Tribunal de Justiça o poder discricionário de designar e alterar a designação de juízes para o desempenho das funções jurisdicionais sobre ditos departamentos. Ademais, registro uma frase do pensador Milor Fernandes, senhora presidente, quando dizia que o Brasil é um país que tem um passado enorme pela frente. E, a partir dessas experiências aqui, nessa toada, faz-me lembrar que em muitos processos em curso, especialmente no STJ, que chegaram aqui ao Supremo, em matéria criminal, contra certas autoridades do Poder Judiciário nos estados, havia essa liberdade de designação para juízes integrarem câmaras especializadas em regiões, em polos econômicos muito ricos. E essas designações resultavam em um ato ad hoc para determinadas circunstâncias que levaram à prisão de magistrados, levaram a afastamentos, levaram até a condenação e a aposentadoria compulsória. E ainda há processos em curso, em situações que tais, em que ainda se encontram juízes afastados, desembargadores afastados, exatamente por conta desta possibilidade de designação, redesignação, sem respeito ao juiz natural, sem respeito ao princípio da inamovibilidade. Feita essa observação, que diz que envolve a experiência, não é, daquilo que normalmente tem ocorrido no Brasil e passa pelo STJ, eventualmente chegam aqui no Supremo habeas corpus e outros recursos, é que este Procurador-Geral da República manifesta-se pela procedência dos pedidos formulados, declarando-se em constitucionalidade da Lei Complementar 1208 de 2013 do Estado de São Paulo e por arrastamento das normas secundárias que a regulamentam. Obrigado, senhora presidente, obrigado, senhores ministros, senhores advogados.